A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é a lição de número 11, que vai falar sobre o cristão e o seu trabalho, eu queria pedir para você compartilhar esse link com seus amigos, os seus contatos, você compartilhar aí com a sua lista, para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo. Lembro você também de ir aqui embaixo e dar um like, né? Dar um joinha ali dizendo que, olha, esse conteúdo é bom e por conta disso outras tantas pessoas podem ser alcançadas por esse material. Eu queria lembrar você também que nós estamos chegando na reta final da nossa Conferência UMA. Se você ainda não fez a sua inscrição, então você precisa rapidamente tomar uma providência sobre isso. A Conferência UMA, como você já sabe, faz parte da nossa programação. O ano passado nós tivemos falando sobre unidade e nesse ano nós estaremos falando sobre missão. Então são diversos preletores, são trilhas para aprofundar alguns assuntos. Você pode entrar no site da conferência, que é conferenciauma.org, e lá você tem todas as informações, todas as trilhas, os temas, toda a programação, os palestrantes e etc. Vai ser um tempo muito bom, um tempo muito edificador e eu gostaria muito que você não perdesse esse tempo, que você estivesse conosco nesse momento, em mais esse momento, né, melhor dizendo, da Conferência UMA, que já tem sido uma tradição agora no decorrer dos anos. Então, entra lá, conferenciauma.org, faça a sua inscrição e esteja conosco aí no mês de novembro. Um outro recadinho que eu queria dar para você é o seguinte: você já adquiriu a nova série de lições? Olha, essa nova série está imperdível. Questões contemporâneas, a resposta do Evangelho para essas questões que estão permeando o nosso dia a dia, homossexualismo, ideologia de gênero, nós vamos falar sobre aborto, enfim, essas questões éticas que estão relacionadas com o cotidiano da maioria das pessoas hoje, mas nós queremos encontrar respostas no Evangelho, queremos dar respostas da Escritura Sagrada. Então está imperdível essa série. Se você ainda não adquiriu a sua lição bíblica, entra no site da Editora Promessa, adquira a sua lição para que nós passemos mais 3 meses juntos estudando a Palavra de Deus e aplicando a Palavra de Deus à nossa vida. Não preciso lembrar você, mas eu vou fazer questão de fazê-lo aqui, de Instagram, Promessa Brasil, Promessistas Brasil, melhor dizendo. No site também da nossa igreja você encontra diversos artigos. Você também pode seguir a nossa página no Facebook. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, você pode fazer isso também, acionar o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo entrando no ar. Beleza? Hoje então nós vamos caminhar para a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar sobre o cristão e o seu trabalho. Então eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica, caneta, papel, lápis para você fazer as suas anotações e o meu convite para que nós estudemos juntos a palavra de Deus hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência UMA 2021. Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades.
Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento. E a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferenciauma.org e se inscreva. Espero você lá. A vida em Cristo, essa nova vida que surge, que começa quando nós nos rendemos a Cristo, ela tem diversas implicações. Nós já vimos, por exemplo, que há uma implicação no relacionamento comunitário, né? O relacionamento da igreja. Vimos nas nossas últimas lições que há implicações no relacionamento familiar, marido, mulher, na criação dos filhos e etc. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, ele também não deixa de fora um ambiente extremamente importante para todos nós, que é o ambiente do cotidiano, e é justamente o ambiente de trabalho. Essa lição de número 11, ela vai fazer um recorte desse trecho do capítulo 3 de Colossenses, em que o apóstolo Paulo fala diretamente a respeito das nossas relações de trabalho. Funcionário, patrão, empresário, empreendedor, enfim, essas nossas relações de ambiente de trabalho, elas também encontram um lugar na Escritura Sagrada e a partir dessa nova vida em Cristo, nós precisamos compreender a como vivemos, ou como viveremos dentro desse ambiente. Eu queria destacar um ponto que aparece aqui na nossa lição bíblica, ainda na introdução, que diz assim, olha, nesta lição vamos abordar este último ambiente, está falando do ambiente de trabalho. Como um cristão deve trabalhar ou conduzir os seus negócios? E a relação profissional patrão e empregado, como que ela deve ser desenvolvida? Você usa os seus relacionamentos profissionais para acumular poder, riqueza e conforto? Ou a conquista de riqueza é um meio para alcançar o fim de amar os outros? Perguntas, assim, muito interessantes e muito pontuais para nós entendermos um pouco sobre essas relações de trabalho. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é abordar essa relação patrão-empregado à luz da palavra de Deus como parte da missão de Deus. Como que o ambiente de trabalho, o nosso ambiente de negócios, ele também pode ser um ambiente de propagação do Evangelho e de conhecimento de Deus por aqueles que ainda não foram alcançados por esse Evangelho. Bom, para nos ajudar a responder essas perguntas que são levantadas aqui na introdução da nossa lição bíblica, está conosco hoje mais uma vez o pastor Eleilton, que vai nos ajudar aqui nessas respostas e a refletir um pouco, ajudar você, estudante da Palavra de Deus, a refletir um pouco sobre esse tema que o apóstolo Paulo traz do capítulo 3, dos versículos 23 e 24. Pastor Eleilton, mais uma vez seja bem-vindo e que seja um tempo abençoador para nossas vidas. Amém, pastor Samuel, graça e paz, para a gente é uma alegria poder estar aqui com você novamente. Amém. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em casa também, que de fato seja um tempo edificante esse período em que vamos conversar um pouco sobre esse tema, o cristão e o seu trabalho. Amém, amém. Antes da gente entrar nas perguntas, então, eu gostaria de ler com você o texto base da nossa lição de número 11. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Aqui no texto base da nossa lição, está na Nova Bíblia Viva e ela vai dizer o seguinte: trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. O texto já é um texto assim que já dá para a gente ficar um tempo só falando sobre ele, né? Mas vamos entrar então nas perguntas e aí nós vamos refletindo no todo da nossa lição. Com base então no primeiro comentário, na introdução, né? A frase acumular poder,
riqueza e conforto vai contra a natureza do universo criado por Deus. Pastor Elilton, ajuda a gente a entender se nós concordamos ou não concordamos com essa afirmação. Vamos lá, pastor Samuel. Bom, nós concordamos com essa afirmação. De fato, fazer desse o objetivo principal da vida vai contra a natureza do universo criado por Deus, porque nós fomos criados seres relacionais. Até a pergunta fala para a gente dar uma olhada na introdução. Na introdução tem um comentário do Tim Keller sobre essa afirmação, um comentário em que ele fala que isso é contra a natureza do universo criado pelo Deus triuno. Então, nós fomos criados por um Deus triuno, por um Deus que desde toda a eternidade se relaciona, né, numa comunhão perfeita, e nós fomos criados também para esse relacionamento, tanto com Deus quanto com as pessoas. E aí é óbvio, enquanto a gente desenvolve a nossa vida, a vocação, o trabalho faz parte, né, da nossa caminhada. Deus também criou o ser humano para ser um ser produtivo, né, para trabalhar, mas sem nunca se esquecer desse propósito pelo qual a gente existe. Nós existimos para a glória de Deus. Há dois grandes mandamentos, né, que sempre dão a tônica para o propósito pelo qual nós existimos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo ou amar as pessoas. Então, nós fomos criados para o relacionamento. Então, até o ambiente de trabalho é um ambiente que existe para que a gente possa servir as pessoas, servir o próximo, né? Então, nesse sentido, enquanto a gente adquire riqueza, né, para o nosso sustento, nós servimos as pessoas. Acumular riquezas, poder e conforto não pode ser o fim último da vida, porque se nós fizermos isso, inclusive, nós podemos estar transformando riqueza, poder e conforto nos nossos ídolos. Nós podemos acabar transformando isso nos nossos deuses e menosprezando, passando por cima de pessoas, né, sendo, inclusive, indo contra princípios bíblicos no nosso trato com as pessoas, né? Então, é perigoso fazer disso o fim último da vida. O trabalho é importante, como nós veremos nessa lição. Ele tem o seu lugar no plano redentor de Deus. Nós cumprimos a missão de Deus também enquanto trabalhamos, mas o fim último da vida não pode ser acumular poder, riqueza e conforto, porque nós fomos criados para algo maior e o trabalho precisa ser usado para que esse fim seja cumprido. Uma coisa interessante sobre essa questão do trabalho é que, se a gente for pensar assim de uma maneira bem ampla, todo trabalho produtivo, né, tudo aquilo que é produtivo, na verdade, ele tem o encontro do outro, né? Então, assim, você é um motorista de ônibus, você conduz pessoas, né? Você, de alguma maneira, serve pessoas, né? Eu trabalho numa padaria, né? Ou eu criei uma startup que, né, eu sou um empreendedor, mas mesmo o empreendimento tem como finalidade, de alguma maneira, alcançar pessoas, né? Exatamente. Todo trabalho produtivo, a gente acaba alcançando outras pessoas, né? E Deus planejou assim. Ele nos criou para que fosse assim. Quando Ele cria o ser humano e coloca o ser humano no mundo para que ele administrasse o mundo, cria a primeira profissão de jardineiro, né? O Adão cuidando do jardim, ele cuidaria daquele ambiente para outras pessoas e todas as outras profissões que vão surgindo, né? Então, de fato, o ambiente de trabalho é um ambiente criado por Deus, onde nós temos oportunidade de servir outras pessoas e cumprir uma das grandes vocações que temos também, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E é legal porque quando a gente pensa no trabalho a partir dessa perspectiva do serviço, não dá para entender como um cristão, por exemplo, desenvolve mal o trabalho ou trata mal pessoas no seu trabalho, né? Eu sempre, assim, em uma das igrejas que eu pastorei, eu sempre dizia, né, tinha algumas pessoas que eram enfermeiros, tinha médico e tal, e eu sempre dizia assim, você não pode ser aquele que a pessoa fala assim, olha, me tratou mal, falou assim comigo, foi frio e tal. Não, você, como um cristão a serviço, mesmo dentro da sua profissão, você precisa exercer um papel de maneira diferente, né? Então é estranho quando
alguém faz mal o trabalho ou trata mal as pessoas em função do trabalho. Né? Com toda certeza, e ainda mais sendo um cristão que tem, em tese, deveria ter esse entendimento correto da vocação cristã, porque o trabalho foi criado e qual o papel do trabalho nesse grande plano redentor de Deus. Né? Então, o cristão precisa ser um bom profissional e que trata bem as pessoas enquanto as serve por meio da sua profissão. Né? Legal. Bom, vamos então à nossa pergunta de número 2, que vai falar um pouquinho sobre os princípios bíblicos. Né? Quais os 2 princípios bíblicos sobre o desenvolvimento da vocação cristã que os trabalhadores podem aplicar hoje, conforme Efésios 6:5, Colossenses 3:22-25 e também o primeiro item do comentário da lição. Ok, você comentou, pastor Samuel, a princípio, do texto base da lição, que é um texto fantástico, né? O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 22 até o 4:1 aqui, é o trecho a ser estudado na lição dessa semana. Então, esse texto aqui apresenta para a gente esses princípios relacionados à nossa vocação ou ao nosso trabalho. Acho que é importante dizer aqui, até antes de anunciar os princípios, que quem prestou atenção no texto, leu aqui, o texto começa, pelo menos na minha versão, dizendo: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores deste mundo. Esse é um trecho da carta aos Colossenses que Paulo se dirige para os escravos, e depois vai se dirigir também para os senhores. Né? Alguém poderia pensar, mas puxa vida, não é esse mesmo Paulo que diz em Gálatas que não existe nem escravo nem livre? Por que ele está dando uma orientação agora para os escravos? É importante sempre a gente se lembrar que a escravidão era algo muito comum no primeiro século. Quase 60 milhões de pessoas viviam como escravos no primeiro século, e que na igreja cristã não era diferente. A maioria dos cristãos, eles eram escravos. Grande parte dos cristãos. Havia cristãos senhores? Com toda certeza, inclusive na igreja de Colossos. Sim. A última lição dessa série é uma lição com base em a carta que Paulo escreveu a Filemão. Filemão é um senhor de escravos. Então, na igreja também tem senhor de escravos, mas ela tem muitos escravos. Então, nós temos aqui orientações específicas para esses escravos. Nós não temos no Novo Testamento uma bandeira contra a escravidão. Esse tema foi tratado sempre com muito equilíbrio pelos autores, né? Apesar de as orientações presentes no Novo Testamento minar as bases da escravidão. Sim. Quando Paulo fala que o escravo deve ser tratado como irmão em Cristo. Quando ele diz que não há senhor e nem não há escravo nem livre, né? Senhor ou escravo, ele já coloca dentro da família de Deus, dentro da família cristã, todas as pessoas estão igualadas. O senhor é chamado de irmão, o escravo é chamado de irmão, todo mundo é irmão. Sim, né? Todo mundo é irmão, estão todos nivelados. E a gente, inclusive, tem uma orientação em 1 Coríntios 7 também, Paulo dizendo se o escravo conseguir conquistar a sua liberdade, que ele tente fazer isso. Mas de fato não há bandeiras políticas firmes nesse primeiro momento, talvez porque era um regime muito bem estabelecido, não era exatamente igual à escravidão que nós estamos acostumados e ouvimos falar da história recente do nosso país, né? Era diferente a escravidão no primeiro século, e talvez o cristianismo teria sofrido perseguições de maneira muito prematura e muito incisiva caso levantasse esse tipo de bandeira. Mas enfim, então nós temos escravos, por isso nós temos essas orientações. Só que essas orientações para os escravos, elas são orientações, elas contêm princípios que servem para todo trabalhador. Por isso estamos usando esse texto para falar sobre o cristão e o ambiente de trabalho, porque nós temos princípios nesse texto que valem para todo aquele que exerce o seu trabalho. E é interessante também que a lição coloca esse primeiro item, o título do primeiro item é vocação, porque é assim que a gente entende esse trabalho criativo e produtivo que a gente realiza no mundo. Faz parte da nossa vocação. Quando Deus cria o ser humano, Deus coloca o ser humano para cuidar do mundo criado por ele por meio do seu trabalho produtivo. Então, faz parte da nossa vocação o trabalho. Então, tem 2 princípios aí sobre como exercer esse trabalho, que são: primeiro deles, os empregados precisam cumprir os seus deveres do jeito certo, porque o texto bíblico diz que nós devemos servir, não devemos servir só quando observados, como quem quer
agradar os homens. Então, é preciso que os trabalhadores realizem o seu trabalho com integridade, estando na presença ou não do seu patrão. É curioso, mas existem alguns trabalhadores que o trabalho rende ou não, dependendo da posição geográfica do chefe. Se o chefe está presente... Por isso que surgiu aquele ditado, né, que o boi engorda no olhar do dono, né? O boi engorda no olhar do dono, é isso aí. Porque quando ele saía, o povo não dava comida para os bichos, né? Exatamente. Então, o chefe está presente, o cara rala no trabalho. O chefe não está presente, aí já dá uma... Já faz corpo mole, né? Então, assim, desafio de todo trabalhador, especialmente trabalhadores cristãos que estão desenvolvendo a sua vocação, né, e entendem esse seu trabalho como uma oportunidade para servir as pessoas, né, e participar do grande plano redentor de Deus, não devem servir só quando observados. Precisam ser bons trabalhadores, né, precisam ser bons empregados, enfim, precisam lidar bem no ambiente profissional. E, além disso, um segundo princípio apresentado aqui é que eles precisam cumprir os seus deveres com a motivação correta, que é a parte final do texto, né? É como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Então, o trabalho não deve, o rendimento no trabalho não deve estar ligado com a posição geográfica do chefe, porque, no fundo, o nosso grande desafio é trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor, para agradar o Senhor. O texto termina dizendo aqui, temendo o Senhor. E a lição apresenta a palavrinha que é traduzida por temor aqui, né, que é a palavrinha fobumenoi, que é de fobia mesmo, de medo, e é uma palavra que expressa o sentimento de uma pessoa que está na presença de alguém infinitamente superior. Então essa é a ideia. Enquanto eu trabalho, eu preciso lembrar que eu estou fazendo aquilo para Deus. Eu temo a Deus. Eu tenho temor de Deus no meu coração. Então eu vou me esforçar para fazer o melhor possível, para que Deus seja glorificado por meio do meu trabalho, porque eu vejo no trabalho uma oportunidade de glorificar a Deus. Então, por isso que os trabalhadores cristãos precisam se esforçar para ser os melhores no que fazem. Você comentou a princípio também numa fala sua, mas é por isso, porque nós fazemos com essa motivação, nós queremos agradar a Deus, e nós sabemos que nós podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Né? Eu lembrei aqui de uma frase famosa do Lutero, quando aquele sapateiro pergunta para ele, como que eu posso servir a Deus? Me diga a maneira como eu posso servir a Deus. E o Lutero diz para ele, faça bons sapatos. O melhor sapato faça o melhor sapato possível e venda a preço justo. Fazendo isso, você vai estar glorificando a Deus, porque Deus é glorificado quando nós desempenhamos bem o nosso trabalho. Então, os dois princípios são trabalhar do jeito certo, com integridade, e trabalhar com a motivação correta, para agradar ao Senhor, com temor a Deus no nosso coração. Legal, legal. Eu gosto muito, assim, eu acho muito interessante mesmo essa ideia de que Paulo coloca, né? Não como fizesse para os homens, mas como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Eu acho que isso muda, assim, é um dispositivo de mudança muito, muito radical, né? É muito radical. Sim. Porque você tem, de fato, né, como você falou, né? Você tem pessoas que elas enganam, né? Elas usurpam horas e etc, né? Uhum. Como se, eu estou fazendo para o homem, né? Mas, na verdade, o texto está dizendo que faz para o Senhor. Então, assim, você não está roubando simplesmente do seu patrão, né? Você está roubando do Senhor, né? Então, a responsabilidade aumenta consideravelmente, né? Com toda certeza. E, assim, é sempre importante lembrar, né? Paulo está falando para escravos. É possível que houvesse escravos com senhores bons? Com senhores que fossem gentis, respeitosos? Com certeza. Principalmente escravos que trabalhavam para senhores cristãos, né? Pelo menos em tese a gente pensa que eles eram bons. Né? Mas eu não duvido que existiam escravos cristãos que trabalhavam para senhores cruéis, que não eram tão bons assim. E ainda assim nós temos essa orientação, né? É um desafio, porque talvez quem está nos ouvindo, ele esteja ouvindo a gente comentar aqui e esteja pensando, mas se vocês estão dizendo isso, porque vocês não sabem quem é meu patrão. Quem é meu patrão. E que você não trabalha para o meu chefe. E tem. Mas é o desafio. Nós não podemos esquecer que mesmo no nosso ambiente de trabalho, nós estamos em missão e devemos ser
os melhores trabalhadores possíveis, né, para que Deus seja glorificado. Muito legal isso. Bom, na nossa pergunta 3, que vai basear ali no item 2 e também alguns outros textos, ela vai falar sobre um pontozinho que às vezes até gera uma discussão, né, que é o galardão, né? Então, com base nisso, o que a Bíblia ensina sobre o galardão, como os empregados devem se portar e qual a sua recompensa. A gente falou nessa questão 2, falamos um pouquinho dessa alteração da responsabilidade, né? Mas agora também altera quem é que recompensa, né? E aí sai um pouquinho desse eixo de não é só dinheiro, né? Não é só conforto, não é só poder. Aqui existe uma relação espiritual, né? Fala um pouquinho pra gente essa pergunta 3 aí. É muito legal essa pergunta e eu acho que muito legal esse tema, a oportunidade de falar sobre esse tema. Porque, de fato, se os trabalhadores estão trabalhando para a glória de Deus, por conta do temor a Deus, então o texto é claro em dizer que Deus também irá recompensá-los. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Então pensa num trabalhador que faz o melhor possível e não é recompensado pelo patrão terreno. Puxa, eu estou me dedicando, eu faço o máximo, ninguém me olha, né? ninguém presta atenção no meu trabalho. Ou então tem um chefe que é ranzinza, um chefe que não é tão amistoso. Mas o texto é claro em dizer, se você está fazendo o seu melhor, está fazendo não para agradar os homens, mas como para o Senhor, você vai receber do Senhor uma herança, uma recompensa. E aí o texto fala de galardão. Da doutrina do galardão, que é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que está presente na palavra de Deus. E aí eu disse que é legal falar sobre esse tema, pastor Samuel, porque é um tema pouco falado. Sim. É um tema muito pouco falado na igreja. E não é um tema falado em um versículo, né? Você tem, boa parte do Novo Testamento, você tem essa ideia, tanto da boca de Jesus, dos apóstolos, né? Falando da doutrina do galardão. Então, o que é a doutrina do galardão? É para a gente contextualizar aqui e entender essa fala de Paulo para os escravos. Então, a Bíblia Sagrada é clara em dizer para a gente que todo salvo, ele é salvo por causa da graça de Deus. Então, nós conseguimos a salvação única e exclusivamente... Isso é indiscutível. Né? Pela graça, isso é indiscutível. Uma vez salvos, nós iniciamos o processo da santificação. Nós nos esforçamos cada dia mais para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para nos parecermos com Jesus e abandonar o pecado. E a Bíblia diz para a gente que no final, no futuro, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, Ele vai nos recompensar com base nessa nossa obediência, com base nessa nossa intensidade em obedecê-lo e no quanto fomos fiel em obedecê-lo em tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer. E nesse sentido, essas recompensas serão diferentes. Ele vai recompensar os seres humanos de maneira diferente, de acordo com a intensidade com que se esforçaram para viverem de maneira santa. Essa é a doutrina do galardão. E isso é claro na Bíblia. 2 Coríntios 5:10, quando Jesus voltar, Ele vai recompensar cada um por aquilo que ele fez, quer por palavras, quer por ações. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos nós, diante do tribunal de Jesus. E diante do tribunal Ele vai nos recompensar pelo que nós fizemos. E tem vários textos que falam segundo as suas obras. Isso. É a recompensa para os salvos, né? Uhum. E o castigo para os ímpios, né? É sempre segundo as suas obras, sejam boas ou más, segundo as suas obras. Né? Apocalipse fala disso muitas vezes, né? Sim. Ele, quando vier, Ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Aí fica a dúvida, porque se a Bíblia diz que a salvação é pela graça, como assim Ele vai retribuir de acordo com as suas obras? Então é exatamente porque esse texto não está falando de salvação, ele está falando de galardão. Então no final, quando Jesus voltar, Ele vai galardoar de acordo com as nossas obras. Então a professora do DJAP não estava, né, do MCA, não estava tão errada quando ensinava sobre a estrelinha, né, sobre aquela recompensa, né, por você ter sido obediente, por você ter andado, né, ter se esforçado nisso, se esforçado naquilo. Sim, né? Não está errada. Se ela está pensando no galardão, ela não está errada. Não está errada. Ela só não pode estar pensando na salvação. Salvação pela graça. Todo mundo é salvo pela graça em Cristo. A partir daqui a gente começa a construir em cima desse alicerce, que é Cristo. E aí nós vamos ser recompensados no final. É o que Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 3.
quando ele diz que o alicerce ninguém muda, a base ninguém muda, que é Jesus. Mas em cima do alicerce, nós estamos construindo obras de ouro, Sim. né? Obras de bronze. Ali parece graus mesmo, Sim. né? Graus de ações. De né? palha, de madeira, né? E quando aquele dia chegar, quando Jesus voltar, ele vai jogar fogo sobre as nossas obras para testar a qualidade delas. E aí ele vai descobrir do que são feitas as nossas obras. E tem gente que vai ser salvo como que pelo fogo. Não vai sobrar Não vai sobrar nada. nada, não né? vai ter nada de galardão, mas vai ser salvo. Ele estará lá diante do Senhor Jesus. Então nós teremos sim recompensas diferentes. Muita gente às vezes fica meio incomodado com esse tema, né? Dizendo, mas peraí, então no céu, como que vai ser isso? No céu as pessoas vão ter recompensas diferentes. Tem gente mais então. importante, menos importante. Nós achamos ruim isso porque nós estamos pensando com a mente Humana, né? humana caída, Corrompida. Né? corrompida. Lá nós teremos uma visão glorificada, transformada. Nós teremos a mente de Cristo, né? Porque nós vamos ser glorificados. Nós vamos pensar com os padrões de Deus e nós não vamos enxergar. Aliás, nós ficaremos imensamente felizes. De repente eu tenho um irmão que ele recebeu um galardão muito maior que o meu. Isso não vai ser motivo de aborrecimento ou de inveja da minha parte. Eu vou ficar imensamente feliz com isso. Ademais, todos os que estarão ali, né, o grande galardão, o que gerará maior alegria no coração de todas as pessoas será o fato de estar lá, Estou lá. de estar diante do Cordeiro. Então, toda e qualquer recompensa que a gente vier a receber lá será muito pequena diante do fato de estar lá diante do Cordeiro e diante de Jesus. Isso é igual passar no vestibular, né? Tem 50 vagas, você passou na vaga 50, né? A sua alegria é igual do que passou na vaga 1, né? A entrada é garantida, né? A entrada é certa. Né? É isso aí. Então, assim, a Bíblia Sagrada ela é muito clara em apresentar para a gente a doutrina do galardão. Tem outros textos, inclusive, citados na lição bíblica que falam sobre essa doutrina. Paulo usa dessa doutrina, então, nesse texto aqui, como uma motivação para esses escravos, para esses empregados. Façam como se estivessem fazendo para o Senhor. Porque o próprio Senhor os recompensará. Vocês serão galardoados por isso, por trabalharem para a glória de Deus, servirem para a glória de Deus. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque geralmente a gente sempre pensa numa recompensa ou num galardão sempre do ponto de vista espiritual, né? E aqui o apóstolo Paulo apresenta um galardão a partir de algo que nós realizamos no cotidiano, né? Sim. Que é servir através do nosso trabalho, seja qual for o seu trabalho, né? É motorista, é atendente, é um enfermeiro, é um médico, é um advogado, né? Então aqui não existe um parâmetro, né, de profissões, mas de pessoas que, regeneradas em Cristo, trabalham para a glória de Cristo e serão recompensadas por esse trabalho em Cristo, né? Com toda certeza. É um negócio extraordinário. É um negócio né? extraordinário, fantástico, porque entender essa verdade reveste a nossa vida, né, de uma sacralidade incrível. Sim, tudo que eu faço, eu faço para a glória de Deus. Ele não é glorificado só nas atividades chamadas espirituais ou eclesiásticas, no dia a dia. Você citou o motorista de ônibus aí, que dirige e conduz pessoas. E nisso aqui Deus é glorificado. Enquanto você está ali desempenhando o seu trabalho, fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, para agradar ao Senhor, Deus é glorificado por meio disso. E isso acaba também corrigindo aquele dualismo, né, que às vezes existe na cosmovisão evangélica, né, de que a coisa boa é o que eu faço na igreja. Então, assim, eu tenho o meu trabalho na igreja e o meu trabalho do mundo. O trabalho do mundo eu faço porque eu preciso do dinheiro. O da igreja eu faço porque eu estou glorificando a Deus. Isso acaba com isso, porque a ideia aqui é o que faz na igreja glorifica a Deus, o que você faz no dia a dia, quando você está fora do templo, fora do ambiente, né, da comunidade, também glorifica a Deus. Então, a sacralidade da vida é tomada como um todo aí, né? Exatamente. Essa é a visão da Escritura para a nossa vida. É comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, Deus é glorificado. Então, eu acho que assim, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com essa dualidade, com essa divisão que existe. Ela não é boa, não é saudável, né, para a igreja. Nem bíblica, né? E nem bíblica, né? Mas, infelizmente, até hoje, existem muitos cristãos que fazem essa distinção. Se você é alguém que faz essa distinção, reveja isso.
né? Porque não é o que a Bíblia Sagrada ensina e apresenta para a gente. Deus se preocupa com aquilo que a gente faz durante toda a semana. Como um todo, né? Como um todo, exatamente. 7 dias da semana são dias que a gente glorifica a Deus. Todas as nossas atividades são atividades que importam para Deus e que Deus é glorificado por meio delas. Amém. Glória a Deus por isso, né? Bom, estamos caminhando aqui para o fim aqui da nossa lição. Nós vamos à pergunta 4. E na pergunta 4, que vai pegar ali um trecho assim mais à frente, né, de Colossenses, que é o capítulo 4 já, né, como referência. Então ela vai perguntar o seguinte: quem é a referência para o comportamento dos patrões cristãos e como deve ser esse comportamento em relação aos empregados? Aqui virou a chave, né? No começo está falando daquele que presta o serviço, né? Aqui está falando daquele que contrata o serviço, né? Então, como que deve ser esse comportamento em relação aos empregados? Aí com base no item 3, e aqui a lição faz algumas citações entre Marcos, João, Gálatas, Efésios e também o texto do capítulo 4:1 de Colossenses. Bom, vamos dar uma lida então no texto de Colossenses. Esse texto diz o seguinte, 4, versículo 1. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Olha só, hein? Aqui o negócio ficou sério. Né? Aí Paulo dá uma apertada agora com relação aos senhores. Então, a pergunta, quem é a referência de comportamento dos patrões? É o próprio Senhor. O próprio Senhor é a nossa referência. Tratem com imparcialidade, tratem com justiça, porque vocês também têm um Senhor. Tem um Deus que é dono de tudo. É inclusive dono da vida de vocês, é dono da empresa de vocês, dos negócios, tudo que vocês possuem é dele. E ele está observando como vocês, como senhores, tratam os empregados de vocês. Como que os patrões tratam seus empregados. Esse Senhor está observando tudo. Então, a nossa referência é o próprio Deus. E aí nós temos uma orientação para os patrões nesse texto aqui. Aqui a gente fala patrões cristãos porque é uma orientação direcionada aos patrões cristãos, mas é o princípio bíblico para todo aquele que é patrão ou que é senhor. O texto aqui há um pedido para que eles tratem os empregados com imparcialidade e com justiça. Isso é muito interessante, pastor Samuel. A lição comenta sobre o mundo antigo não haver código de leis trabalhistas, mas aqui, né, o cristianismo, a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus mostram para a gente que nessa relação empregado-patrão deve haver direitos e responsabilidades para E a Bíblia preserva ambas isso, as né? partes. É muito interessante. Exatamente, a Bíblia preserva isso e ensina os patrões a tratarem os seus empregados com justiça. Então, não sei se tem algum patrão nos ouvindo aqui, algum senhor dono de empresa, que tem pessoas sob sua responsabilidade, né? Pessoas que lhe são subordinadas, que lhe respondem diretamente. Como você trata essas pessoas que lhe são subordinadas? Infelizmente, existem algumas pessoas que, quando estão desenvolvendo relação de subordinação, onde ele é o que manda, que agem de maneira tirana, Assim, não sabem lidar com o poder. De todas as formas, menos a de um servo de Cristo, né? Menos de um discípulo de Cristo. Exatamente. Infelizmente. De todas as formas, menos como um discípulo do Senhor Jesus. E isso é terrível. Isso é um negócio terrível que ofende demais ao Evangelho, que ofende demais a santidade de Deus. Então, patrões, tratem os seus empregados com justiça. Pague para eles um salário justo, nada de oprimi-los, nada de ameaçá-los, nada de tratá-los como seres inferiores. Isso é grave, é um pecado grave contra Deus fazer isso, né? E nós temos aqui, então, na lição, inclusive, apresentando o próprio Senhor Jesus, sendo exemplo de Senhor. Se é para ter Deus como exemplo de Senhor, então, para os patrões mirarem em Jesus e terem Jesus como exemplo de Senhor, que mesmo sendo Senhor,
veio a essa terra com a disposição de servir. E como Senhor, serviu, né, aqueles que eram seus servos. É um Senhor que pega a bacia e a toalha para lavar os pés dos seus, Que é diferente. dos seus discípulos. É Um negócio diferente. diferente para aquela É uma realidade. liderança baseada no serviço. Então tenhamos Jesus como nosso exemplo, como nosso referencial. É muito sério, muito grave esse pecado na Escritura Sagrada. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, é possível perceber isso. Quanto a santidade de Deus é ofendida nessas relações de opressão e de injustiça. Deus sempre levantou profetas para questionarem o povo diante dessas relações de opressão. Inclusive questionando duramente o seu povo, que ia para a presença dele para adorá-lo, para prestar sacrifício, para cantar louvores, mas as mãos estavam sujas porque oprimiam seus empregados, oprimiam seus servos. Então, houve inclusive vezes no Antigo Testamento em que Deus disse, eu não quero os louvores de vocês, eu não quero o sacrifício de vocês, eu estou enfadado até da maneira como vocês guardam o sábado. Sim. Porque do que adianta isso? De que adianta fazer jejum? Do que adianta guardar sábado? Do que adianta se vocês oprimem? Na prática da vida era só opressão contra os outros. Né? Só opressão contra o pobre, só opressão contra aquele que lhe é subordinado. Então isso é muito sério, muito grave. Por isso essa orientação da palavra de Deus deve ser levada a sério por todos aqueles que são senhores, que são patrões. Seja o melhor patrão, porque Deus é glorificado também quando você faz isso. Deus é glorificado e com certeza o texto não diz, mas haverá recompensa também para os patrões e senhores que tratam os seus servos com justiça e igualdade. Pastor Eleuto, chegamos aqui ao final e nós temos aqui as perguntas 5 e 6, que na verdade estão tratando da vida em foco, então são uma aplicação para a vida, para a nossa realidade mesmo, para a nossa vida prática. Eu queria que você pegasse essas duas aplicações e desse uma palavra pastoral mesmo para o nosso estudante, para quem está nos assistindo nesse momento e que pode de alguma maneira estar relacionado com isso, ou porque é um patrão, ou porque é um empregado, ou que está vivendo algum tipo de opressão, né, no seu trabalho, ou algum patrão crente, né, que é um opressor e precisa corrigir isso na sua vida, né? Então, uma palavra pastoral como aplicação. Amém. Bom, são duas então as aplicações aqui. Primeira delas, valorize a vocação cristã em seu trabalho. Teremos a mesma recompensa. E é uma aplicação que nos lembra que o propósito do nosso trabalho é honrar o Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Cristo, use a sua vocação e o seu trabalho para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja exaltado. Trabalhe não apenas pensando em servir os homens, mas lembre-se, você está servindo a Deus e participando da missão de Deus. Lá no início, quando Deus criou todas as coisas e nos vocacionou para o trabalho, era uma maneira de nós participarmos de toda a administração do mundo criado por Deus. Então você glorifica Jesus quando você faz isso. Então seja o melhor profissional possível. O melhor profissional é possível porque essa é a vontade de Deus para a gente. E valorize as pessoas do seu trabalho, porque nós também servimos ao mesmo Senhor. Como nós dissemos, o nosso trabalho é uma oportunidade que temos de servir as pessoas, de servir aqueles com quem convivemos. Então valorizemos todas as pessoas, especialmente aqueles que estão numa relação de patrão, de chefe, aqueles que têm pessoas subordinadas a ele, né? Lembre-se desse princípio da Escritura Sagrada e trate as pessoas com justiça, trate as pessoas com igualdade. O mesmo Senhor dos servidores é também o Senhor dos chefes e nós não podemos nunca... Esquecer disso é um problema. Né? Esquecer disso, exatamente. Então acho que o grande convite da lição bíblica de hoje é esse, é que a gente se lembre que essa esfera da nossa vida também é uma esfera em que Deus é glorificado, em que Deus é exaltado. Porque em toda a nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida, nós prestamos culto a Deus. Então preste culto a Deus com o seu trabalho.
sendo você empregado, sendo você patrão. Esse é o desafio que a gente tem à luz dessa lição. Amém, amém. Pastor Eleilto, ora pra gente. Amém. Vamos orar. Senhor, eu glorifico o Teu nome por essa oportunidade que nós tivemos nesse dia de estudarmos a Tua Palavra. Examinamos um pequeno trecho da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, mas um trecho que traz inúmeras orientações. E eu quero orar agora, Deus, para todos os Teus filhos e filhas que estão no mercado de trabalho, para que o Senhor os abençoe, Deus. Ajude os Teus filhos e filhas a serem bons profissionais e a trabalharem para que o Seu nome seja glorificado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, inclusive, as condições em que cada um trabalha, Deus, as condições de trabalho de cada um. É possível que eu esteja falando para muita gente também que de repente não estão em condições de trabalho tão favoráveis, meu Pai. Infelizmente, por conta do pecado, nem sempre as coisas acontecem da maneira como deveriam acontecer. A gente vive num universo disfuncional, mas ajuda esse teu filho e filha, Deus, mesmo de repente num ambiente desfavorável, a viver para a tua glória, Deus, e não usar isso como desculpa para não ser íntegro no ambiente de trabalho. Em nome de Cristo Jesus, eu peço para o Senhor, inclusive oro, Pai, para que o Senhor o ajude, se for o caso, a conseguir um trabalho em outro lugar, a conseguir um outro trabalho, Senhor Jesus. Em nome de Cristo eu te peço isso, meu Pai. Oro também por aqueles que têm empresas, Pai. Talvez existam muitos filhos e filhas que estão nos ouvindo agora e que são patrões, que têm negócios. Abençoe, Senhor Jesus, essas empresas, abençoe esses negócios, meu Pai. Prospera cada dia mais esses teus filhos e filhas para que eles possam servir ainda mais os outros, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. E ajude-os a serem bons patrões, a serem bons chefes, chefes que glorifiquem o teu nome, chefes que seguem o exemplo de Jesus, chefes que lideram como Jesus lideraria. Em nome de Cristo, Senhor. Oro também, Deus, para aqueles que estão precisando de um emprego. Nós falamos o tempo todo hoje de trabalho aqui. Talvez existam filhos e filhas tuas nos ouvindo agora que estão precisando de trabalho, Senhor. Pai, no nome de Cristo, abre porta de emprego também para esses teus filhos e filhas. Dê a eles essa oportunidade de te servir por meio da vocação. É o que eu peço para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Eleilto, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Amém. Meu irmão, minha irmã, estudante da Palavra de Deus, como você sabe, a nossa escola bíblica vai ao ar às quartas-feiras, uma reprise acontece aos sábados, mas você tem toda a grade de programação aqui em nosso canal. Segunda-feira o programa Texto e Contexto, com o pastor Eleilto. Terça-feira o Conexão Feminina. Às quintas-feiras o Promessa de Esperança. Então tem toda uma grade de programações para edificar a sua vida, abençoar a sua vida. Então fique sempre atento a tudo o que está acontecendo nesse universo promessista para que a sua vida não só seja abençoada, mas que você também seja um canal a abençoar a vida de outras tantas pessoas. Que Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Em nome de Jesus.